Boa noite, irmão. Espero que vocês tenham passado uma tarde maravilhosa ao lado dos seus queridos e nós estamos retomando para mais um culto de louvor e adoração a Deus. E eu quero ler apenas 2 versículos do Salmo 89 que diz assim: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Que este seja também o intento do nosso coração, de cantar as misericórdias do Senhor e proclamar a todas as gerações a fidelidade do nosso Deus. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos pedir a Deus que abençoe esse momento que teremos juntos em adoração e culto a Ele. Pai querido, como é bom podermos, juntamente com os nossos queridos irmãos, nos reunirmos para adorar o Senhor. Ainda nós estamos enfrentando esta quarentena e nós estamos nos nossos lares, mas unidos no mesmo espírito, no mesmo coração, numa só família, no mesmo intento, para adorar e glorificar o teu santo e excelso nome. Ó Deus, recebe a nossa adoração como um aroma suave na tua presença e que o Senhor também possa receber os louvores que estaremos ouvindo e prestando ao Senhor durante esse culto. E que a tua palavra também seja especial na vida de cada um que está ouvindo neste momento. Que o Senhor receba toda a glória e todo o louvor, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Para
Irmãos, na última quarta-feira passada, na reunião de oração que fizemos pelo Zoom, nós fizemos uma breve reflexão no texto de Salmo 16. Esse salmo foi escrito por Davi, que é chamado o homem segundo o coração de Deus. Nós vimos que ele não foi perfeito, ele cometeu sérios e graves pecados, mas se arrependeu e se humilhou perante o Senhor e ele alinhou a sua vida com Deus. E nesse texto de Salmo 16, nós falamos que nós encontramos algumas evidências de um verdadeiro cristão, de um homem que anda em obediência a Deus, que ama a Deus. A palavra evidência significa o que não dá margem para dúvida, condição de alguém ou algo que se destaca, que se sobressai, que atrai a atenção daqueles que estão ao seu redor. E nós destacamos 3 evidências na quarta-feira. Eu só vou citar agora, mas eu vou destacar, vou pensar e refletir com os irmãos na número 2. A primeira evidência foi confiança inabalável no Senhor, versículo 1. 2, tem Cristo como único Senhor e suficiente. E o terceiro, une-se e alegra-se naqueles que temem a Deus. E hoje eu quero refletir com os queridos irmãos justamente no versículo 3 do Salmo 16. O versículo 3 do Salmo 16 diz justamente isto: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Então, Davi, ele expressou a sua alegria e o seu prazer de estar ao lado daqueles que temem a Deus e os chama de notáveis. E ele define aqui quem são os notáveis, os santos que há na terra. Irmãos, na terra é lugar de santo. Quem são os santos? Santos são aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e que foram conduzidos pelo Espírito Santo ao arrependimento dos seus pecados e à fé em Cristo. Quando nós olhamos várias cartas que Paulo escreveu para as igrejas, é interessante que ele usa este mesmo termo, santo. Por exemplo, eu só vou citar aqui 3 textos que caem bem no início das epístolas. Por exemplo, Filipenses 1:1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, aos santos em Cristo Jesus. Então ele chama todos os crentes da igreja de Filipe de santos. Quando ele escreve Colossenses da mesma forma, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, eu, irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Mais uma vez, Paulo usa o termo santo. E 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz assim: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Então eu vejo que o Davi, o salmista Davi, ele diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, né? Então a Bíblia fala que nós somos notáveis e recebemos esse título, né, de sermos notáveis, sermos percebidos. Irmãos, quando eu olho para esse versículo, eu fico pensando, se Deus estivesse que dizer algumas palavras a seu respeito, o que ele diria? Quais palavras ele usaria para descrever a sua pessoa, o seu caráter, a sua vida? Deus, ele se interessa por pessoas individualmente. Quando nós lemos o texto bíblico, o que me chama muito a atenção, por exemplo, lá em Atos, Filipe estava pregando para multidões, mas depois diz o texto que ele foi levado para o deserto. Ora, no deserto não tem ninguém, mas iria passar alguém ali numa carruagem, não é? E um eunuco, e Deus queria alcançar o coração daquela pessoa que estava viajando solitariamente. E Filipe então se aproximou daquela carruagem e ele percebeu que aquele eunuco estava lendo um texto bíblico.
E Filipe perguntou para aquele homem: você entende o que lês? E ele então respondeu: como eu posso entender se não há quem me explique? Então ele convidou Filipe para subir na sua carruagem. Enquanto eles estavam viajando, Filipe foi compartilhando, foi ensinando a palavra de Deus, até que aquele eunuco teve conhecimento da verdade, conhecimento acerca de Jesus, da sua obra, e ele então se arrependeu e colocou a sua fé em Cristo Jesus. Deus estava olhando para aquele eunuco. Deus trata com pessoas. Quando nós vemos Jesus Cristo dizendo para os seus discípulos: é necessário que eu passe por Samaria. Ora, o judeu não tinha por hábito atravessar pela cidade de Samaria. Pelo contrário, o judeu não se dava com o samaritano, eles faziam uma viagem muito mais longa, passando pelo lado da cidade para não entrar na cidade. Mas Jesus dizia: é necessário que eu passe por Samaria. E lá, enquanto ele passou por aquela cidade, ele chegou num poço ao meio-dia, e lá tinha uma mulher que nós chamamos de a mulher samaritana. E Jesus Cristo queria se revelar àquela mulher. E ele se revelou àquela mulher como a fonte da água viva, e aquela mulher pôde crer em Cristo, tê-lo como seu Senhor e Salvador. Deus, ele se preocupa com indivíduos, com pessoas. Deus tem interesse e se preocupa com a sua vida. E eu pergunto: como tenha sido a sua vida perante Deus? Eu gostaria de chamar a atenção neste momento, irmãos, para algumas afirmações que nós encontramos acerca de algumas pessoas. E essas afirmações foram colocadas na Bíblia ou foram feitas pelo próprio Deus. E eu queria refletir nessas pessoas e nós avaliarmos sobre a nossa vida. Estas pessoas receberam elogios da parte de Deus. E eu pergunto: no que Deus estaria elogiando a sua vida? Não esqueça que você é um notável, você é um filho de Deus, e Deus nota você, Deus observa a sua vida, Ele te ama e Ele tem cuidado por você. E eu separei aqui, para nossa breve reflexão nesses minutos que vamos ter, alguns personagens para nós pensarmos um pouquinho e nós avaliarmos a nossa vida perante Deus. A primeira personagem que veio à minha mente para eu compartilhar com vocês foi o personagem chamado Enoque. Enoque, ele viveu antes do dilúvio, ele teve uma vida longa. E há algo interessante que Deus fez questão do Espírito Santo registrar nas Escrituras. E quem registrou foi Moisés. E com certeza Moisés capturou esta informação em algum lugar e colocou no Pentateuco, para a nossa edificação, para o nosso conhecimento. E acerca de Enoque, nós encontramos as seguintes palavras. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E finalmente diz assim o texto: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Então o que nós poderíamos dizer de Enoque é que ele andou com Deus. Você tem andado com Deus? Você tem caminhado com Deus? Quando eu pego esse termo andar com Deus, eu fico imaginando o nível de intimidade que Enoque tinha com Deus. Era uma pessoa que se relacionava intimamente com o Senhor. Ele andou com Deus, e Moisés fez questão de registrar: Enoque andou com Deus. Até uma história que ilustra, serve como ilustração, não é uma história, é uma história. Diz que Enoque, Deus convidava Enoque todas as tardes a caminhar com ele, e eles iam andando e conversando um com o outro. E todas as tardes Deus convidava Enoque para caminhar com ele, e Enoque andava com Deus. Até o momento em que Deus parou e disse assim: olha, nós viemos tão longe na nossa caminhada que estamos na porta do céu. Eu convido você para entrar. Então, é o que a Bíblia diz: já não era, porque Deus o tomou para si.
Então, o desafio que eu deixo para você nesta noite, para você refletir na vida de Enoque, que você tenha o desejo, o anseio de desfrutar de uma intimidade profunda com Deus, você andar com Deus, se relacionar com Deus, conviver com Deus cada minuto da sua vida. Que bonito, não é? Ter sido registrado acerca de Enoque, que ele foi um homem que andou com Deus. E Deus quer que você ande com ele também. Um outro personagem que eu quero destacar para nós refletirmos nesta noite foi Abraão. E Deus faz uma afirmação muito íntima acerca de Abraão também. Ele diz assim, em Isaías 41, versículo 8: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Vejam que o profeta Isaías, quando expressou o que se passava no coração de Deus, ele disse justamente isto, Deus afirmando, Abraão, meu amigo. Nós gostamos de ter verdadeiros amigos. É muito bom nos relacionarmos com pessoas a quem nós podemos confiar, um amigo de verdade, onde nós abrimos o nosso coração, não somos julgados por este amigo, mas somos compreendidos, somos amados por este amigo apesar das nossas imperfeições, e mesmo assim ele se mostra amigo em continuar andando conosco apesar das nossas fraquezas e apesar das nossas imperfeições. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Deus poderia dizer isso de você? João, Pedro, Antônio, Maria, Josefa, Beatriz, são meus amigos. Seja amigo de Deus. Viva esta amizade com Deus. Eu quero destacar também outro personagem, nós vamos mencioná-los rapidamente por conta do tempo que nós temos. O próximo personagem que se destaca, que Deus fez uma menção especial acerca desse personagem, foi Jó. No livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 8, nós encontramos Satanás na presença de Deus. Eu não sei por que Deus permitiu que Satanás tivesse acesso à sua presença, mas o fato é que Satanás teve este acesso. E Deus fez uma pergunta para Satanás. Diz assim o versículo 8 de Jó 1. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha quantas qualidades que Deus menciona acerca deste homem chamado Jó. Primeiro ele chama de servo. Deus observou que Jó era um servo dele, estava vivendo para obedecer a Deus, servir a Deus todos os dias da sua vida. Ele chama Jó meu servo. E ele declara aqui acerca do caráter de Jó, mais 3 qualidades. Homem íntegro. A palavra íntegro quer dizer inteiro. Jó era um homem que tinha a sua vida inteira colocada nas mãos do Senhor. Ele não tinha reservas para Deus. Ele era totalmente consagrado a Deus. A palavra íntegro quer dizer isto. Alguém que não tem nada que se condene. Uma pessoa irrepreensível. Jó foi chamado por Deus por servo, um homem íntegro, reto, ou seja, um homem justo, um homem imparcial, e chamado também de temente a Deus. Ele tinha temor, respeito, reverência para com Deus. E o último detalhe que Deus destaca de Jó é que ele se desviava do mal. Irmãos, essas qualidades de caráter nós precisamos desenvolver em nossa vida também. E Deus espera que nós sejamos assim, como Jó foi diante de Deus. Uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus, uma pessoa que se desvia do mal, uma pessoa que viva para servir a Deus. Outro personagem que eu quero destacar para nós refletirmos nesta noite foi Moisés. Eu tenho muita admiração por Moisés. Vejo que Moisés, com 80 anos, foi chamado lá da região onde estava seu sogro para
voltar ao Egito para libertar o povo de Israel. E por 40 anos ele caminhou na direção do povo pelo deserto, até que o povo entrou na terra prometida. Infelizmente Moisés não pôde entrar por conta de um pecado que ele cometeu. E todos nós sabemos qual foi o pecado que Moisés cometeu. É fato que Deus não esconde pecado de ninguém, mas apesar deste pecado, Deus chama atenção para uma qualidade de Moisés. Sabemos que Moisés não entrou porque no momento em que ele tinha que falar a rocha, ele feriu a rocha. Ele já havia ferido a primeira vez, na segunda vez Deus diz agora fere a rocha, aquela rocha representava a Cristo, o ferir a rocha representava o sacrifício de Cristo na cruz. Ele fez isso uma única vez, e como ele feriu a segunda vez, Deus então falou que ele não iria entrar na terra prometida. Mas sabe de uma coisa? Apesar desta fraqueza de Jó, olha só o que chamou a atenção de Deus acerca do caráter de Moisés. Diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então vejam, irmãos, que ele é chamado de um homem manso, um homem dócil, um homem meigo. E é esta qualidade que chamou a atenção de Deus para com Moisés. Como você tem sido? Como você se relaciona com as pessoas? Você, marido, como você se relaciona com a sua esposa? Você é manso com a sua esposa? Esposa, como que você se relaciona com o seu marido? Você age com mansidão? Pais, como vocês se relacionam com seus filhos? São mansos? E vocês, filhos? Como vocês tratam seus pais? Vocês têm tratado com respeito e com mansidão? Deus espera que nós sejamos mansos também. E a mansidão é uma qualidade que nos é dada pelo poder do Espírito Santo, é um fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículos 25 e 26, fala sobre as qualidades, o fruto do Espírito, e a mansidão está inserida nesse fruto do Espírito. Então, Moisés, o homem muito manso. Davi, não preciso nem ler o texto. Você sabe o que Deus fala acerca de Davi. Homem segundo o meu coração. Então, nós conhecemos Davi como o homem segundo o coração de Deus. Um homem que tem o seu coração voltado para Deus. Um homem que soube renunciar os seus desejos, as suas vontades, os seus direitos e entregá-los totalmente a Deus e ser um servo de Deus. Homem segundo o coração de Deus. E finalmente eu quero abordar aqui o último personagem que Deus chama a atenção mencionando as suas qualidades. Vocês podem ler o livro de Lucas, o capítulo 1, versículos 14 até o versículo 17 e versículos 35 a 37. Como resumo desses versículos, nós podemos dizer o seguinte: que ninguém entre os nascidos de mulher é maior do que João, que reconheceu a sua insignificância pessoal. Foi João Batista quem disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, ele disse que é necessário que Cristo cresça e que ele diminuísse. Assim, irmãos, esta foi a qualidade que Deus mencionou acerca de João Batista na sua palavra. Que homens valorosos, que qualidades excelentes nós encontramos na vida destes personagens bíblicos. Enoque andou com Deus. Abraão foi amigo de Deus. Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus. Moisés, um homem muito manso. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E João Batista, o homem que reconheceu a sua insignificância para dar honras a Cristo. E é isto que Deus espera de nossa vida também, que nós reconheçamos a nossa insignificância e venhamos dar honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. A grandeza de um homem está em viver para a glória de Deus. É a Bíblia que diz
quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu quero encerrar esta breve reflexão, irmãos, e o meu desafio para você nesta noite é que você ore a Deus, que você busque a ajuda de Deus para ter estas mesmas qualidades de caráter que foram mencionadas acerca destes servos de Deus. E no livro de Efésios, no capítulo 1, nos versículos 4 a 6, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Vejam, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para o louvor da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 12 fala a mesma coisa. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E no versículo 14, no mesmo capítulo 1 de Efésios, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quanto aos santos que há na terra, você, eu, os salvos, a igreja, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis. Como Deus tem notado a sua vida? Quais as qualidades que Ele pode enxergar na sua vida? Ele enxergou qualidades na vida desses servos de Deus. E que você possa cultivar essas qualidades. E Deus certamente vai enxergá-las. E vai sentir todo o prazer na sua vida. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Que a nossa vida seja para o prazer e alegria do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar mais uma vez ao Senhor, agradecendo por esta breve reflexão. Pai querido, amado Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que se volta para cada filho teu de maneira pessoal e individual. O Senhor enviou Filipe para pregar o evangelho para o eunuco lá no deserto. O Senhor atravessou por Samaria para alcançar o coração daquela mulher, ó Deus, que era desprezada e era julgada por conta da sua vida pelas pessoas. Mas o Senhor amou essas pessoas. E assim também o Senhor nos ama, Pai. E o Senhor quer ter conosco um relacionamento pessoal. Assim, ó Deus, que cada um que está me ouvindo neste momento possa olhar para as qualidades aqui mencionadas desses personagens que nós mencionamos. Que nós possamos buscar estas qualidades. E tendo estas qualidades, pela graça do Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, possamos viver para o Teu prazer, para a Tua satisfação, para a Tua alegria. Esta é a nossa oração, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, que Deus dê a todos nós uma boa semana. Que você continue servindo a Deus. Que você continue buscando essas qualidades para a glória do Senhor. Boa semana, que Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito, seja com todos, durante toda esta semana. Amém.